Sabe aquela sensação de pernas pesadas, meio inchadas depois de uma viagem longa? Pois é, a gente geralmente ignora, acha que é só cansaço. Mas hoje, vamos entender que por trás desse desconforto pode existir um risco silencioso que muita gente nem imagina. Quem nunca, né? A gente chega no destino, sente esse peso nas pernas e a primeira coisa que pensa é: ah, normal, foi a viagem. Mas e se isso não foi só cansaço? E se o nosso corpo estiver tentando dar um sinal, um aviso sobre algo um pouco mais sério? Pode parecer surpreendente, mas por trás desse sintoma tão comum pode estar o chamado tromboembolismo venoso. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está falando da terceira síndrome cardiovascular aguda mais frequente no mundo. De repente, aquele simples inchaço na perna ganha outra dimensão, não é verdade? Bom, para a gente entender como se proteger, o primeiro passo é conhecer o que está acontecendo. O que é, afinal, a trombose venosa? O que se passa dentro das nossas veias para causar um problema que pode ser tão grave? A resposta tem nome e sobrenome: trombose venosa profunda, ou TVP para facilitar. Imagina que o sangue, que deveria fluir livremente, de repente resolve formar uma espécie de rolha, um coágulo, que a gente chama de trombo. E isso acontece lá no fundo, numa veia importante, geralmente nas pernas. A melhor maneira de visualizar isso é pensar nas nossas veias como se fossem grandes avenidas. O sangue são os carros, sempre em movimento. E o trombo? Bom, o trombo é um engavetamento gigante, um bloqueio que simplesmente para o trânsito. O fluxo é interrompido e a circulação ali fica toda comprometida. E é exatamente por isso que saber reconhecer os sinais de alerta é tão, mas tão importante. Isso pode fazer toda a diferença. Então, quais são os avisos que o corpo dá e que a gente nunca, jamais deve ignorar? Olha, vamos prestar atenção em 4 sinais clássicos. O primeiro, uma dor na perna, principalmente na panturrilha, aquela batata da perna. Segundo, e esse aqui é super importante, o inchaço em apenas uma das pernas. Se uma perna está inchada e a outra não, isso é um grande alerta. Terceiro, a pele naquela região fica mais quente e avermelhada. E por último, sentir dor quando apalpa o local. Notou esses sinais? Não hesite. Isso não é só um conselho, tá? As diretrizes médicas são muito claras. Um inchaço que aparece de repente em uma perna só precisa ser investigado o mais rápido possível. A regra é simples. Na dúvida, procure um profissional de saúde. Ok, a gente já sabe o que procurar, mas a grande questão é, por que isso acontece? O que no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, pode aumentar o risco disso acontecer, muitas vezes sem que a gente nem perceba? Basicamente, a gente pode pensar em 3 grandes motivos. O primeiro, e talvez o mais comum para muita gente, é a falta de movimento. Sabe, viagens longas, ficar muito tempo de cama se recuperando de algo, ou até mesmo passar horas e horas trabalhando sentado. O segundo motivo são lesões na veia, que podem acontecer depois de uma cirurgia ou uma fratura. E o terceiro são condições que alteram o próprio sangue, deixando ele mais propenso a coagular, como a obesidade, o uso de alguns hormônios e a gravidez. Mas chega de falar de problema, né? Vamos falar da solução. Porque a ótima notícia é que a prevenção, na maioria das vezes, está ao nosso alcance. Com atitudes bem simples, a gente consegue diminuir e muito esse risco. Então, o que a gente pode fazer para se proteger? A palavra-chave aqui é uma só: movimento. É simples assim. Os músculos da nossa panturrilha funcionam como uma bomba que ajuda a empurrar o sangue das pernas de volta para o coração. Quando a gente fica parado muito tempo, essa bomba para de funcionar direito. O sangue fica ali meio estagnado e é nesse cenário que os coágulos gostam de se formar. Então, como é que a gente mantém essa bomba natural sempre ativa? É mais fácil do que parece. Se estiver uma viagem longa de avião ou ônibus, tente levantar e dar uma caminhada pelo corredor a cada 1 ou 2 horas. Se não der para levantar, não tem problema. Mexa-se na cadeira mesmo. Gire os pés, estique e dobre os tornozelos, como se estivesse pisando num acelerador imaginário. E aquela mania que muita gente tem de cruzar as pernas? Melhor evitar por muito tempo. E aquelas meias de compressão, será que funcionam mesmo? A resposta é sim. Elas podem ser grandes aliadas, principalmente em viagens com mais de 5 horas. Elas dão aquela apertadinha na medida certa, ajudando a circulação e evitando que o sangue fique acumulado lá embaixo.
Então, da próxima vez que for planejar uma viagem, além de pensar na mala e no roteiro, lembre de incluir um cuidado extra com as suas pernas. Uma caminhada rápida, um simples movimento com os pés, podem parecer coisas pequenas, mas são esses pequenos gestos que fazem uma diferença enorme para a nossa saúde. Afinal, viajar é se movimentar, e as nossas veias agradecem quando a gente leva isso ao pé da letra.